Vamos meditar em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, seguindo aí a proposta que temos trazido à igreja, de estudar aí todo o livro, de Colossenses. Depois seguiremos para outra carta, mas sempre procurando estudar todo o texto daquela carta. Então vamos abrir as nossas Bíblias, em livro de Colossenses capítulo 3, nós vamos ler aí o versículos de número 1 e 2. Hoje falaremos sobre a ética cristocêntrica. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Amém? Vamos repetir esse texto comigo. Eu vou falar, como os irmãos têm versões diferentes, eu falo, os irmãos repitam comigo de novo. Diga comigo assim: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, e ela é capaz de aprofundar e discernir as intenções mais profundas do coração do homem. Por isso, permita que esta noite isso aconteça de forma plena e saiamos aqui com o nosso coração totalmente tocado pela autoridade da tua palavra. Nós oramos, ó Deus, como igreja, no nome de Jesus. Amém. Bom, talvez falar sobre decisão, alguns imaginariam que seria melhor falar no último culto do ano, quando a gente sempre prepara um planejamento para poder refletir sobre o que vivemos no ano que passou e sobre aquilo que temos de expectativa para viver no próximo ano. Mas o fato é, irmãos, que mais do que nunca nós não temos conseguido contabilizar ou registrar de fato os dias que nós temos vivido. O tempo está passando, nós estamos aí no 9º mês de 2019 e nós temos aí tanta coisa para avaliar em função daquilo que decidimos ou não. Então parece que a priori essa carta aos Colossenses, que nós começamos lá desde o capítulo 1, vimos Paulo agradecendo a Deus pelo amor e a fé dos irmãos que habitavam em Colossos, mas vimos também o quanto que a heresia do gnosticismo e suas adjacentes provocaram como desvio no coração daqueles irmãos. E na iminência de todo o perigo, avaliávamos semana passada todo o contra-ataque que a igreja sofre, quais são as armas que a igreja tem para se manter fielmente aos ensinos de Deus. E nesta noite, quando nós pensamos em trazer esse texto, eu queria pensar um pouco sobre a questão da ética cristã, ou a ética cristocêntrica, o fato de nós tomarmos decisões que não sejam pautadas apenas naquilo que nós acreditamos, mas ela ter a supla ideia da chamada do versículo 2 especificamente aqui, que nos lembra esse aferimento, ou o quanto que nós deveríamos referendar o nosso coração à luz do crivo da palavra, ou seja, o que eu decido e que realmente está em consonância, está em alinhamento com a palavra de Deus. A NVI, nesse mesmo texto, ela vai trazer o versículo 2 assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Sabemos que quando Deus nos ensina a oração, Jesus falou: Pai nosso que estais no céu. Davi, que é chamado homem segundo o coração de Deus, escreve 73 salmos dos 150, e um deles é o Salmo 121, quando Davi diz: eleva os meus olhos para os montes e digo, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Então, pensar em céu e naquele que está acima de nós é muito mais do que uma diretriz bíblica, é um chamado de Deus como um pai que só tem segurança quando ele percebe o seu filho próximo dele e não distante dele. Como conseguir manter uma comunicação saudável com o filho que está em qualquer lugar, menos próximo desse pai, que tem conselhos, diretrizes, tem direções específicas para que o seu filho possa viver na terra uma vida que de fato seja aquela programada por ele. Porque Deus não é apenas pai, Ele é Criador, Ele é Senhor. E aí eu faço menção a um pensamento de Agostinho, porque Agostinho diz o seguinte: certa vez Agostinho disse: Deus nos condenou a escolher, e mesmo não escolhendo, nós estamos escolhendo. Aliás, o fato de você estar aqui nessa noite foi uma decisão sua, a convite de alguém ou não, mas você tomou essa decisão. O fato é que nós precisamos pensar por essa afirmação de Agostinho: Deus nos condenou a escolher, e mesmo não escolhendo, nós estamos escolhendo. Como que tem sido as suas escolhas? Como que você tem feito as tomadas da sua decisão? A esquete aqui apresentada faz alusão ao quanto que um coração que se diz cristão define posições e direções que são contrárias a que Cristo determinou para elas. Lembra daquele livro escrito No Seu Lugar, O que Faria Jesus? E dentro desse livro criou-se uma perspectiva de fé chamada TSD, que é o tempo a sós com Deus. Ou seja, o autor vai fazer exatamente essa proposta de fazer com que a gente possa aferir o nosso coração, e não a priori o coração do nosso irmão, porque nós podemos equalizar a nossa fé, porque quando nós dobramos os nossos joelhos, e quando nós oramos, nós revelamos quem nós somos. Quando o cristão ora, a primeira palavra que se ouve geralmente é o quê? Senhor, Tu que és santo, no nome de Jesus, eu venho a Ti. E aí abre-se o coração. E nós podemos então tomar uma perspectiva do que de fato isso é relevante ou não ao nosso coração. Essa palavra que Paulo traz aqui nesta noite aos Colossenses, quando Paulo fala: pense nas coisas que são de cima, mantenha os seus pensamentos nas coisas que são de cima. Paulo estava trazendo uma palavrinha grega, que é um pouco complicada de se entender, que é a palavra chamada frônesis. Porque a palavra frônesis é uma palavra grega que não tem no nosso dicionário português. Então se faz uma adaptação, e eu queria especificamente trabalhar essa questão da frônesis, pensando exatamente o que essa palavra tem de significado para nós como igreja do Senhor. Paulo vai pelo menos nos dar uma perspectiva para que a gente possa trabalhar a ideia da ética cristocêntrica, onde as decisões estão de fato centradas em Cristo, em pelo menos 3 fundamentos. O primeiro fundamento é o fundamento da ação, o segundo fundamento é o fundamento da vontade, e o terceiro fundamento é o fundamento da boa consciência. E quando nós pensamos nisso, eu cito como citou o pastor Jonas Madureira, eu cito então o Ari, para aqueles que são mais íntimos e amantes da filosofia, porque Ari é o apelido dado ao grande filósofo Aristóteles, e é Aristóteles que vai escrever um livro ao seu filho Nicômaco, chamado A Ética de Nicômaco, porque Aristóteles acreditava de que a forma como nós conduzíssemos a nossa mente, como nós deliberássemos os nossos pensamentos, nós seríamos então felizes.
Então, para Aristóteles, ser feliz era apenas você criar sua regra pessoal, em suma, e dentro dessa regra pessoal você poder alimentar bons pensamentos, para que à medida que você cultive bons pensamentos, você então terá boas ações e vai ter então uma boa consciência. Aristóteles tinha essa preocupação. Aristóteles queria fazer com que a igreja entendesse a chamada que Deus nos faz, para que pudéssemos somar e ver pelo menos duas perspectivas da realidade humana. Uma do homem miserável, a outra do homem prudente, o homem da frônesis, que estabelece a prudência como um termômetro da vossa fé. Por isso Aristóteles definiu o seguinte: o agir bem vem acompanhado daquilo que Aristóteles definiu ao seu filho de prudência, a frônesis. Essa frônesis traz exatamente a menção de que nós deveríamos alimentar boas ações, uma boa atitude, porque assim alcançaríamos a felicidade. Mas eu pergunto, o que é a prudência? O que é a frônesis para nós? Aristóteles vai usar o provérbio de Salomão que diz: não é bom agir sem refletir, peca aquele que age de forma precipitada. Salomão escreve isso em Provérbios capítulo 19, versículo 2, já partindo do princípio que a precipitação vai gerar perturbação no nosso coração. Me parece que Aristóteles está pensando aqui, com esse texto de Provérbios, no princípio da prudência, da frônesis. Por isso ele vira para o seu filho e diz: filho, você não pode simplesmente agir bem, pois você tem vontade, e às vezes a vontade te levará a agir bem, mas às vezes a vontade te levará a ter impulsos que estão dentro do seu coração e que vão levar você a agir mal. E por isso você precisa de prudência, precisa da frônesis, porque prudência é a arte de você usar a sua mente para escolher a vontade que corresponde a uma ação boa, e não aquela ação que age de forma maliciosamente. Agora há pouco eu chegava na igreja e esquecia minha carteira, e eu já tinha definido que hoje eu ia devolver o meu dízimo, o dinheiro estava ali, enfim, deixei minha família aqui, voltei para casa, e quando eu fui ver, eu tinha usado parte daquele dinheiro, então eu fui passar no banco, e aí eu vim ali, na minha casa hoje fica na vila, vim para aquela em cima da rua da rodoviária, e resolvi parar no Banco Santander ali, da Amaral Peixoto. Só que quando eu estava vindo, eu estava à esquerda, e tinha pouco movimento, então no dia que eu estava na esquerda, eu me dirigi para a direita, mas ao dirigir-me para a direita, tinha um carro colado à minha traseira, e aquele cara me buzinou daquela forma que estressa qualquer um. Aquele buzinou, eu levei um susto, segurei o carro, entrei, e ele passou falando algumas coisas que eu dou graças que não ouvi, mas não sei o que falou, mas coisa boa não foi. E quando eu me deparei com aquela situação, coisas vieram ao meu coração. Tiago, quando escreve a epístola à igreja, ele diz: esteja prontos para agir. Porque de fato, irmãos, nós nos preparamos para viver talvez um dia, uma semana, um mês, mas mesmo dentro desse planejamento, coisas acontecem que nós não avaliamos. E as surpresas do dia a dia, quando são boas, bem recebidas, mas quando são indigestas, quando você ao invés de ser exaltado, você é humilhado, quando ao invés de você ser bem recebido, você é rejeitado, ou talvez xingado, como se o erro que você cometeu num trânsito ou não, ninguém que dirige cometa, você é o único que foi um delito naquela hora, não há ninguém mais que erra a não ser você. Então por isso eu posso exercer o direito de responder ao seu erro da forma como a minha vontade me diz naquele momento. E aí eu me esqueço do que Paulo diz à igreja: não retribua mal com mal, mas retribua o mal com o bem. E aí como reagir de forma boa quando alguém tão má se colocou diante de nós? Aristóteles achou que havia tido
toda a pluralidade de pensamento, e que então ele poderia definir: é apenas aqui. Quando eu controlo a minha mente, as coisas se resolvem. Parece fácil, por quê? Porque ele alimenta o ego humano, dizendo o seguinte: basta apenas você desejar, e desejar coisas boas. Então quando você deseja algo bom, você vai ser feliz, e o que importa para a nossa vida é que você seja feliz. Só que Aristóteles tem um problema na sua filosofia, porque Aristóteles não consegue trazer a nós o critério, a régua, o nível, para que a gente possa ter uma direção. Como que eu vou definir o que é bom ou ruim? Qual é o meu embasamento do que é certo, do que é errado? Até que ponto Deus se torna aquele que faz e traz direção ao meu coração? Que o homem é a regra de todas as coisas. E assim dizia Aristóteles, que o homem é a regra de todas as coisas, e que, portanto, as melhores decisões, as decisões que lhe farão felizes, serão aquelas decisões baseadas na medida da tua vontade, na medida do teu desejo, na medida das inclinações do seu coração. Eu queria compartilhar, na verdade, questionar exatamente esse ponto hoje. Eu queria que você pensasse comigo: será que nós temos a garantia que, se fizermos a nossa vontade, seremos felizes? Você pode dizer isso? Será que sempre que nós deliberarmos a favor de uma vontade que temos e decidimos a partir dessa vontade, centrada em nós mesmos, uma vontade egocentrada, uma vontade centrada no meu coração, no centro do meu desejo, será que, se eu pensar e tomar decisões assim, apenas pela minha visão de mundo, apenas pela minha capacidade de decidir, em nossa maneira de ver a coisa, será que isso é suficiente para nos fazermos felizes? O que vem à sua mente quando você pensa isso? Será que eu conto apenas comigo mesmo e ponto? A última palavra é a minha. Eu estou tão cheio de mim mesmo que o que eu falo, eu creio. Importe Deus isso ou não. Ou, irmãos, será que nós precisamos de algo a mais? De uma referência para a felicidade, para ser feliz, para acertar o alvo? E eu creio, irmãos, que é sobre isso que nós vamos pensar hoje, quando nós meditarmos nesse texto. Diga comigo assim: mantenham a mente em Cristo e os pensamentos nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. A minha vontade e o meu desejo é que esta palavra possa favorecer este princípio espiritual no seu coração, enquanto vida Deus te der. Porque se existe uma coisa que nos guarda, é a palavra. Paulo diz que a palavra de Deus ela é o escudo da fé. E o escudo é uma das armas usada por um soldado como armas de proteção, não é arma de ataque. Nós não estamos falando aqui da espada ou de um revólver, estamos falando de um escudo, e a palavra é chamada como aquela que nos vem como o escudo da fé. Este é um princípio que Paulo quer ensinar aos colossenses, porque Paulo sabia que esta era uma igreja que havia experimentado a conversão. Eles tinham o coração deles tocados por uma palavra. Paulo não estava falando com alguém que não conhecia a palavra de Deus. Paulo falava para alguém que já era convertido, que tinha discernimento espiritual, porque Jesus de fato era Senhor e Salvador da vida deles. E mesmo que eles não conhecessem tudo, grande parte do Evangelho estava no coração da igreja de Colossenses. Veja que Paulo usa essa palavra, irmãos, frônesis, a prudência, para trazer ao coração de Filipenses o que ele vai trazer ao coração dos romanos e o que ele vai trazer ao coração do povo de Filipenses. E então, para estabelecer o primeiro fundamento, que é o fundamento da boa ação, nós vamos ler
essa palavra frônesis sendo usada também à igreja de Filipenses, que é um texto conhecido dos irmãos, que é Filipenses capítulo 2, versículo 5. Acompanhem comigo, Filipenses 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Veja que aqui a palavra não é pensamento, a palavra é atitude. Essa frônesis tem que ser mantida no céu, acima de todas as coisas na terra. Não é uma coisa que o homem te traz, mas uma coisa que a fé em Cristo te proporciona. Não é uma ação direta do homem, mas é uma ação direta do Espírito Santo na vida daqueles que, tocados por essa palavra, andarão por ela. Eu quero chamar a sua atenção para que você entenda que frônesis vai definir para nós a ética do serviço, de como nós entendemos que nós servimos ou não a Deus. Olha, você precisa, irmãos, entender essa verdade. Nós precisamos atentar para as nossas atitudes. A palavra frônesis aqui vai trazer exatamente essa referência do que é a frônesis do homem e do que na verdade é a frônesis de Jesus. A frônesis de Jesus estabelece a ética de Jesus. Então ele diz: vocês precisam ter a frônesis, a atitude de Jesus. Esse tipo de atitude de frônesis é a ética que Jesus definia na sua igreja. Ela é justamente aquela que está em contraste com o homem miserável, diferentemente do homem prudente, descrito também pelo apóstolo Paulo, e agora não apenas aos romanos, mas aos efésios. Quando em Efésios capítulo 5, do versículo 15, Paulo diz: tenham cuidado com a maneira como vocês estão vivendo, que não sejam como insensatos, mas sejam como sábios. E aí Paulo vai abrir essa discussão quando ele trata a verdade do homem não prudente, mas do homem miserável. E olha que coisa forte quando Paulo estabelece isso em Romanos capítulo 7. E grave essa questão. Veja que nós temos duas realidades agora. Temos o homem miserável e o homem prudente. Voltamos aqui para refletir que Aristóteles vivia esse conflito entre o que ele desejava viver e o que de fato ele precisava viver. Ele não percebe que lhe falta o critério, a régua que ia medir, ia nivelar o seu coração com o coração de Deus. Aristóteles não tem isso. A síndrome do homem miserável é comparada à síndrome de um dos grandes artistas mexicanos, Chaves, quando Chaves dizia: mas foi sem querer querendo. Ou seja, há desculpa para tudo. Não valorize tanto a minha atitude, né? Vai, deixa passar, vai por aí mesmo. E aí a gente pode esmiuçar isso quando Paulo traz a síndrome do homem miserável em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 15. Paulo diz assim: não entendo o que faço. Versículo 5, versículo 15 de Romanos 7. Romanos 7, 15. Não entendo o que faço. Não faço o que desejo, mas o que odeio. Explico. É ou não é o Chaves? Olha, não entendo o que faço. Isso é o contrassenso do homem miserável. O homem miserável que tem um descompasso no seu pensamento, na sua ação, na sua consciência, porque ele faz coisas que ele não entende. Paulo não está dizendo agora que ele não entendia a posição da igreja. Paulo estava falando da posição que estava sendo gerada em seu coração, que ele não entendia bem o que ele mesmo fazia. Paulo abre a síndrome do homem miserável, mostrando que há um descompasso na natureza humana, pecadora, decaída, depravada e sem Cristo. Paulo vai trazer menção do conflito que ele mesmo vivia. Como é que eu pude fazer uma coisa como essa? Como que eu posso tomar essa decisão? Como que eu posso agir assim? Mas olha como a vontade está presente. Ele diz: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas faço o que odeio. Ou seja,
O cara está fazendo aquilo que ele odeia sem entender. Aqui temos o maior dos contrassensos do homem miserável. Aquele que não consegue fazer o que ele quer, faz o mal, e que ainda não consegue entender porque ele faz essas coisas tão desastrosas, com tanto desarranjo, sem harmonia, sem a frônesis, sem a prudência, porque não há o critério ainda, quando ele não consegue ver, de que na verdade o fundamento da boa ação, da boa vontade e da boa confiança, deveria talvez ser usado por Paulo como se fosse instrumentos, que só podem ser tocados se eles estiverem afinados. O difícil de entender a frônesis, que não adianta você ter boa ação, se você não tem boa vontade, ou não tem boa consciência, elas estão interligadas, não há como se ter uma e abrir mão da outra, não há como se ter duas e ficar sem uma. Paulo vai tratar uma dimensão de um coração que anda sob o cuidado de Deus, de que em qualquer coisa que ele define, ele precisa ver Deus dizendo amém, de que ele não quer viver mais algo em que ele não percebe que é um conflito pessoal, mas até o ponto em que ele se rende àquele que o ouve e o que o direciona. E quando nós olhamos para a nossa vida, irmãos, nós precisamos entender que Paulo queria que nós entendêssemos a frônese de Cristo, vai de fato possibilitar um afinamento, um alinhamento entre a boa ação, a boa vontade e a boa consciência. Paulo continua dizendo, versículo 16 em diante, de Romanos capítulo 7, e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa, neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Veja que parece que existe um mar dentro da gente, uma correnteza que joga a gente para agir justamente de maneira contrária, que nos fará felizes. Você já conta com uma força interna para te fazer infeliz. Você já luta contra uma correnteza que é dentro de você, contrária à sua felicidade. É como se nós tivéssemos um impulso interno autodestrutivo. Paulo vai falar do combate da carne com o espírito, do conflito em querer fazer o bem e não conseguir. Paulo vai tentar esmiuçar isso, de forma que a gente entenda que mesmo que você é levado a ficar para baixo, você precisa entender esse contexto de desilusão, de descompassos, de decisões pouco interessantes. E ele continua dizendo, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazê-lo. Veja que para que Paulo entendesse, para que eu e você pudéssemos ser felizes, a gente quer a boa ação, a gente quer realizar o bem. O problema é que a gente não consegue. E aí chega aquilo que nós chamamos de frustração. Você até quer, mas ainda não conseguiu. O Paulo queria fazer com que a igreja de Colossos entendesse isso. E ele abre então, nessa perspectiva, o que ensinava a igreja aos romanos, de que, porque eu não consigo fazer a atitude que tem que ser feita? E aí Paulo tenta explicar, e ele continua dizendo, no Romanos 7, a partir agora do versículo 18, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a minha lei, a mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Paulo então, irmãos, conclui o seguinte: miserável homem que sou. E ele fala a última verdade no versículo 25: quem me libertará do corpo desta morte?
Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. E nós precisamos, pelo menos, reavaliar isso. O fato de nós termos nos convertido e aberto o nosso coração para a palavra de Deus, nós não matamos a nossa carne. E nós precisamos olhar para ela como o próprio Deus a olha, porque a carne representada por nossas vontades precisam estar subjugadas pela vontade de Deus. Então a questão não é uma, mas as duas, porque eu preciso reconhecer as minhas vontades, mas saber o quanto que as vontades de Deus estão acopladas a elas ou não. E aí eu entendo aquele sketch que foi apresentado aos irmãos. A quem pertence a cadeira da decisão? Apenas a você? Ou a Cristo? Ou parcialmente é sua e parcialmente é de Cristo? Na dúvida, eu prefiro que você pare, dobre o seu joelho e ore. E aceite o conselho do próprio apóstolo Paulo, dizendo: seja a palavra de Deus, Jesus Cristo, o árbitro do seu coração. Porque quando ele julga por sua palavra. E se você tem Cristo, você tem a palavra. Paulo queria fazer com que nós entendesse isso. E ele apresenta essa verdade não apenas aos colossenses e aos romanos, mas ele traz isso aos filipenses. Texto que nós lemos no início, quando Paulo fala que nós estávamos olhando em Filipenses 2,5, e Paulo diz: tenham a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. A grande questão é: será que nós já aprendemos a viver por aquilo que declaramos que cremos? Será que o que nós já experimentamos, e se nós fizéssemos o nosso flashback, o nosso roteiro, medindo os eventos outrora vividos, eles são de fato eventos que foram pautados pela palavra? Quantas vezes, por decisões precipitadas, por falta de sabedoria, eu olho para trás e vejo o quanto que minhas decisões e até as minhas omissões me causaram decepções, frustrações, desânimo e algumas coisas ruins. Coisas que, se eu não tivesse esquecido do que Deus havia falado, eu não teria vivido. A questão, eu parto para uma outra pergunta: existe uma outra maneira de se viver sem ter que sofrer, porque eu de fato naquele momento eu não criei? Qual seria a resposta para a minha incredulidade? E talvez essa seria a grande pergunta: existe uma outra vida para viver? Ou será que nós vamos nos tornarmos os chaves, mas foi sem querer, querendo? Eu trago menção de pelo menos 3 grandes temas dentro de Filipenses capítulo 2, no versículo 5. Porque na Bíblia, a linguagem de hoje, esse texto vem exatamente assim. Linguagem de hoje, Filipenses 2,5. Tendo em vós a mesma consciência. Agora o mesmo texto na Revista e Atualizada. Tendo em vós o mesmo sentimento. Agora a terceira versão, NVI. Tendo em vós a mesma atitude. E aí você olha a linguagem de hoje, você olha a Bíblia, a Revista Atualizada, e você olha a NVI e fala: pastor, como pode? Uma fala tendo em vós a boa consciência, outra fala tendo em vós o mesmo sentimento, e agora a NVI fala tendo em vós a mesma atitude. Por que isso? Porque essas são pronúncias que são atribuídas a safrôneses, que é a prudência estabelecida por Deus. Elas estão interligadas. Mas é notório perceber que o escritor aqui, o tradutor da versão NVI, traz de forma sábia a palavra atitude, porque a atitude vai revelar o fruto da decisão do nosso coração, do resultado que nós nos propomos
quando a última decisão que tomamos foi exatamente a que nós acreditávamos. E aí a gente pode fazer uma inferência dentro do que está certo ou errado, porque é notório, amados, e eu queria concluir com essa reflexão, entendendo o fundamento da boa ação, da boa vontade e da boa consciência, que nós poderíamos trocar, seja a vossa atitude, a mesma que houve em Cristo Jesus, seja a vossa frônesis, seja a vossa prudência, com a mesma que houve em Cristo Jesus. Porque, queridos, ao olhar e meditar nesse texto, que nos chama a atenção de pensar nas coisas do alto, para saber que o que Jesus falou é real, e ele descreve isso em Romanos 8, no versículo 33, que diz que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós. Ou seja, ainda hoje, o Deus que vive e reina se mantém em comunhão conosco, por meio da sua palavra e dessa oração, que revela para nós o que nós precisamos fazer para receber de fato o que Deus tem para nós. E aí eu olho o prosseguimento do texto, porque até agora, quando eu cito Filipenses, eu fiquei apenas no versículo 5. Mas olha o que diz o próximo versículo. Ele diz, versículo 5 em diante: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E aí quantas vezes nós ouvimos a igreja cantar, eu quero esvaziar de mim mesmo, que o Senhor venha encher-me então. E é muito bacana nós cantarmos essa canção, olharmos para essa perspectiva. Eu consigo entender isso, que o homem quer esvaziar-se porque ele quer se encontrar no seu vazio. Mas quando eu olho a perspectiva da palavra de Deus, eu não tenho como dizer que eu e você podemos nos esvaziarmos. Sabe por quê? Porque esvaziar-se é uma coisa de Deus e não dos homens. Então eu e você não podemos nos esvaziarmos. E para ficar fácil, você vai ver agora como que nós vamos bater na cabeça do prego. Pensa comigo aqui. Aqui é Deus, aqui é o homem. Aqui é o Senhor, aqui é o servo. Te pergunto, há como Deus ser homem? Não. Há como homem ser Deus? Não. Há como o Senhor ser servo? Não. Há como servo ser Senhor? Não. Agora, há como Deus ser Senhor? Joia. Há como o homem ser servo? Joia. A pergunta é, quem você é? Senhor ou servo? Daquele que está acima de tudo e de todos. Quando nós olhamos para nós mesmos, quem nós somos? Não são muitos que vão responder essa pergunta. Eles vão dizer que a frônese de Cristo é essa. Achei agora a ideia é esvaziar-se. Acham que encontraram a saída, não é o ponto. Eu não posso me esvaziar, só quem pode se esvaziar é Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus vira para Jesus e diz assim: filho, eu preciso que você me sirva no mundo que eu te criei. E aí a pergunta, e dentro da interpretação do texto de Filipenses 2,5, o que é esvaziar-se? É quando Deus se torna o quê? Servo. A única coisa que Jesus precisava fazer para obedecer a Deus era ser servo. Como que Jesus se torna servo? Quando ele se torna homem. Quando Jesus vai para a cruz, ele vai orar e diz assim: Pai, se possível for, afasta de mim o quê? Esse cálice. E quando ele vai experimentar a morte, ele revela que se colocou no meu e no seu lugar. Jesus só pôde se tornar servo porque ele se fez homem. E eu te pergunto, nós somos homens? Homem no sentido da criação. Então nós não precisamos nos esvaziar, nós apenas precisamos servir, porque Deus já te fez homem. E nós temos esse exemplo em Cristo.
porque Ele se tornou servo e nos habilita a sermos teus servos. A ideia de Paulo era trazer exatamente essa contradição ao nosso coração. Jesus, que se tornou servo, cumpre a chamada daquilo que Deus tinha para ele: sede obediente até a morte. Lembra quando Jesus se batizou no Rio Jordão? A Bíblia diz que o Espírito Santo veio em forma de pomba e uma voz bradou do céu dizendo: este é o meu filho amado. As pessoas, quando te perguntam quem é você, você sabe quem você é? A Bíblia diz que por meio de Cristo, como nós ouvimos na ministração aqui do louvor, quando a Aline entendeu que era filha, ela entendeu que Deus, como Pai, iria ouvi-la, ela teria a liberdade de se aproximar e falar com aquele que, como Pai, separa um tempo e, conhecendo a sua vida, ministra ao seu coração. Queridos, eu queria que nós pensássemos dentro dessa perspectiva, e eu quero encerrar chamando a sua atenção para essa realidade. A ética de Jesus é a ética dos homens, porque é preciso ser muito homem para ser servo, porque Deus só te tornou servo porque Ele te fez homem. Por isso que a Bíblia diz que Jesus se fez homem entre nós. Ele falou: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Ele precisava ser o nosso exemplo, Ele precisava sentir a nossa dor. A Bíblia diz que quando Lázaro morreu, Jesus chorou. E quantas vezes nós temos dificuldade de chorar com aqueles que choram, porque estão sofrendo, porque estão fracos na fé. Quando a tempestade veio e Jesus estava com seus discípulos, eles se apavoraram. E quando eles viram os seus apavoramentos, eles olharam e viram que Jesus não estava ali. Jesus estava dormindo. E no meio de uma tempestade, tudo parou, porque Jesus se posicionou. A ética cristocêntrica mostra que você vai ter que sempre ter uma posição, porque Jesus te chama a se posicionar. É por meio da palavra que Jesus nos ajuda a tomarmos decisões que sejam decisões cuja mentalidade é uma mentalidade cristocêntrica, é uma mentalidade de servo de Deus, porque agora eu me importo, porque agora eu percebo. E aí eu pergunto a você: o que Deus requer de você? Qual é o Isaac que Deus tem te pedido? Qual é o sacrifício que Deus tem te chamado a fazer em o nome dEle? Irmãos, é tempo de chegar e cessar com esse cristianismo barato, que diz que o crente não sofre, que se o crente está com dor é porque é pecado, que não há divórcio, que não há mentira, que não há dor. Nós temos vivido isso. Quantas vezes é exatamente dentro do que nós chamamos de igreja que nós experimentamos as maiores traições e decepções. E eu quero encerrar dizendo: o Senhor precisa nos ajudar, porque o Senhor nos chama a sermos servos fiéis, e Deus tem entendido claramente o momento que nós vivemos. Nós é que precisamos nos voltar para Deus e colocar o nosso coração diante do Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado faz Deus mentiroso, mas aquele que confessa os seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Eu creio que é tempo de, eu até inclusive exatamente eu registrei assim no meu rascunho: chega de cristianismo medíocre, que começa com falsas promessas, uma vida cristã sem luta, como se tudo fosse lindo e maravilhoso, como se as coisas não tivessem intenções, como se a vida cristã fosse vazia de tensões e dificuldades. Chega deste cristianismo que apresenta soluções prontas, como se fosse apenas obedecer. Não é só obedecer, pois obedecer a Jesus é lutar contra si mesmo,
é lutar contra esse impulso que há dentro de você e que diz que você é feliz com o seu braço, com a sua competência, com a sua força, que nós não dependemos dos nossos irmãos, que nós não podemos ser transparentes, que nós somos fortes. Então a ética cristocêntrica mostra que Jesus morreu por mim e por você. Deus não te chama a morrer por Ele, Deus te chama a viver para Ele, porque Ele está na vida e não a morte, porque a morte, Jesus já venceu. Então a proposta da mensagem nessa noite é a quebra de paradigma, de que há alguém que se importa comigo e contigo, e que é tempo de cessar o pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amados irmãos, assumir que você está fraco não é fácil. As pessoas te veem mais forte do que você é, e às vezes nós queremos sustentar a carapuça de alguém que não foi chamado por Deus para viver assim. Nós podemos e devemos aceitar os abraços, colher as orações e andar em comunhão com os nossos irmãos, porque é nisso que o nome de Deus é exaltado e glorificado. Deus está presente nesse lugar. Deus te chama, sim, irmãos, a se posicionar. Se você tem dúvida do que fazer, eu queria te sugerir que na dúvida você ore, pois se você orar, você está dizendo quem você é, pois você começa a sua oração dizendo Senhor. Ninguém poderia dizer Senhor se não fosse alguém que está diante daquele que é fiel e soberano para fazer o que Ele quer e não o que eu quero. E eu queria convidar a você a fazer essa oração comigo nesta noite, a ter uma vida cristocêntrica. Deixe Jesus comandar o seu coração. A felicidade é algo que Deus nos dá e não que você conquista. Você não está aqui à toa. Deus está tratando a igreja, porque Ele morreu por ela. E eu creio que nós vamos viver ainda em 2019 grandes coisas. Provérbio 16:1 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas só os desígnios do Senhor é que prevalecerão.